Paz do Senhor, irmãos. Tudo tranquilo, irmão? Passou bem a noite? Teve uma noite abençoada, irmão? Quem aqui teve uma noite abençoada? O importante é que se a sua noite não foi abençoada, mas você estar vivo já está abençoado, né? Agora, se a sua noite não tivesse sido abençoada e você estivesse morto, aí a coisa estava feia, irmão. Mas se você estivesse morto, mas estivesse no céu, estaria abençoado do mesmo jeito. Mas se quando você acordasse, estivesse no inferno, aí a coisa estaria difícil, irmão. Então hoje você está abençoado, porque você tem uma nova oportunidade, caso não esteja abençoado. Amém? Amém, irmão? Quantos aqui estudou a lição, irmão? Foi? Janela lá, vê que essa pessoa está escorada lá na janela. Quem estudou a lição 11 aí, irmão? Quem? Se vocês soubessem o tanto que é importante você estar estudando, o duro é eu conseguir colocar isso na cabeça de vocês. Ler é importante. Apesar de toda a preguiça que existe na vida, que pelo sinal é muito grande, mas ler é importante, né? Apesar de toda a preguiça que tem armazenado ao longo dos anos nas suas costas, mas ler é importante. Você nunca perde por ler, por estudar. Amém? Amém, irmão? A nossa lição, ela vai falar, o tema é um novo templo e a restauração do culto. Abre a Bíblia aí, Ezequiel 40, verso 4. A lição, ela é Ezequiel do capítulo 40 ao 44, ele trabalha essa questão da glória de Deus, do templo. Todo o livro de Ezequiel parece que vem falando do templo, mas do 40 ao 44 ele trabalha a restauração do templo, a restauração do sacrifício, a restauração da adoração, os sacerdotes e essa questão toda. Não dá para mim explicar para você todas as nuances teológicas do texto, até porque não precisa disso. Nós não estamos aqui hoje para isso, mas observe esse texto aí, irmão. Olha, disse-me, filho do homem, disse-me o homem, filho do homem, vê com os teus olhos, o quê? Vê. Ouve com os teus ouvidos, ouve. Põe no teu coração tudo quanto eu te disser, porque para tu mostrar fostes tu aqui trazido. Anuncia, pois, a casa de Deus tudo quanto vires. No texto aqui diz assim, nesse texto diz, disse-me o filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porquanto para tu mostrar foste tu trazido. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto vires. Vê, ouve, guarda. Ele já traz uma exortação no princípio da revelação. Ele diz, vê, ouve o que vai ser falado e guarda. Porque você terá que ensinar.
Você vai ouvir isso e você terá que ensinar toda essa revelação que eu vou mostrar para você. Então, a nossa lição hoje, ela vem falar sobre o templo, sacrifício e significados. Viu? O templo, sacrifício e significados. No capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo de número 14, capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou quer dizer tabernaculou, ou tabernáculo, ou fez-se morada. O Verbo se fez carne, Cristo se fez carne e tabernaculou e morou entre nós. A palavra tabernáculo quer dizer estar presente, lugar sagrado, aonde Deus vai habitar. Então, tabernáculo ou templo é um local aonde habita Deus. Quando eu falo de parede ou de material palpável, né, concreto, que é parede, essas questões do templo, eu estou dizendo que há uma casa que foi feita ali em nome do Senhor, aonde o Senhor manifesta a sua glória. Eu só não posso confundir e achar que isso aqui é um amuleto mágico. Não, Deus vai me ouvir só se eu estiver no templo. Ou não, se eu for no templo a coisa vai mudar. Não. Aqui é um local onde consagramos para habitar Deus na vida das pessoas. Na vida das pessoas. Se faz templo hoje, irmão, porque precisa unir pessoas para ensinar o Evangelho. Então, para que possa ser ensinado, se constrói templo. E quando eu vejo templo, eu estou dizendo que há um local na terra específico de Deus. Amém? Amém, irmão? Templo. Então, a ordem divina para fazer santuário. E me farão um santuário e habitarei no meio do povo. Santuário ou tabernáculo, lugar sagrado ou morada de Deus. Quando mandou fazer o tabernáculo no deserto, o Senhor estava dizendo: vocês vão me fazer um tabernáculo. Especificou a forma, tamanho, jeito, para que eu possa habitar, ou seja, eu estarei habitando no meio de vós. Todas as vezes que vocês passarem perto do tabernáculo ou lembrar dele, vocês vão saber que eu habito no meio de vós. É como se fosse um memorial. Todas as vezes que você passa em frente ao templo, você lembra que Deus habita na terra, que Deus está com você. Então, a construção do tabernáculo traz a nós um memorial. O dever de se construir templo. Pastor, mas o templo já existe já há muitos pregadores. Eu não vou dizer pregadores, eu vou dizer mercenários na internet que já ensina que não necessita-se de igreja, não necessita de templo. Já tem até uma igreja que não tem templo, né? Que não necessita de templo porque Deus habita conosco. Sim, Deus habita em mim. Isso é verdade, Deus habita em mim. E a Bíblia me ensina que o meu corpo é templo do Espírito. E isso, sim, está correto. Porém, eu preciso de templo. Templo é referência. Templo me faz sustentar a minha fé. Quando eu passo muito tempo sem ir no templo, a minha fé enfraquece. Não é que as paredes daqui vá fortalecer a mim, não. É que as pessoas, é que a unidade, é que estar presente, é que ter um referencial aonde se pode procurar quando está cansado, faz manter a minha fé. É por isso que se constrói templo. 1.2, templo construído por Salomão.
é só para vocês lembrar que houve o tabernáculo no deserto que era de pano e madeira. Quando o povo tomou posse da terra, Davi pegou a arca e levou para Jerusalém. Salomão construiu o templo. Quando Salomão construiu o templo, Deus falou assim: os meus olhos estarão todos os dias fitos a este lugar e os meus ouvidos a ouvir a oração feita neste lugar. O que ele estava dizendo? Eu aceitei esta construção aqui e será um local aonde eu estarei atento às orações feitas nesta casa, e todos quanto lembrar de estender a mão para este lugar, eu ouvirei de onde estiver, né? Então, é o templo. Ao construir o templo, Deus mostra a Salomão que ele estaria ali. Quando, após a oração dedicatória do templo, desceu fogo do céu e a glória do Senhor encheu o templo. O que Deus está dizendo? Eu aprovei a construção. Eu estou nela. Eu estou no meio do povo. Então, esse templo de Salomão foi destruído, depois veio o templo de Zorobabel, destruído também, depois veio o templo de Herodes, que foi destruído também, que depois será construído. Não vou te explicar essa questão escatológica, que depois serão construídos. Mas o que me traz aqui é qual é a função do templo, irmão. A função do templo é relacionamento. Aqui tem dois relacionamentos. Relacionamento horizontal e relacionamento vertical. Os dois relacionamentos é primordial na igreja. Horizontal e vertical. Não existe relacionamento vertical sem o horizontal. E não existe relacionamento vertical sem o horizontal. Ou seja, não adianta eu dizer que amo a Deus e não me dou bem com os meus irmãos. É mentira, é um engano ao seu coração. Você está enganando a si próprio. Ah, não, mas eu amo a Deus. Deus me usa. Mas eu não gosto de igreja, eu não gosto dos irmãos, eu não participo das coisas, eu só quero ir lá e vir embora para casa. O relacionamento vertical é mentiroso. Deus não aceita ele. Tudo feito no templo é feito horizontal e vertical. Aqui na igreja é necessário que a minha comunhão com Deus ela seja vista a partir do meu relacionamento com os irmãos da igreja. Porque se Deus habita em mim, Ele me faz entender as pessoas que estão do meu lado, que convivem comigo. Aí, se eu não gosto de pessoas, por consequência eu não gosto de Deus. Amém? Então, para que o templo? O templo revela se verdadeiramente temos comunhão com Deus. Já viu aquele crente que entra aqui, quando termina o culto, ele sai fuzilado? Pega na mão de ninguém, não dá um abraço a ninguém, não diga bem-vindo a ninguém, não chega perto de ninguém. Eu não gosto de me envolver com crente. Então você não gosta de Deus. Deixa de ser mentiroso. Não inventa conversa não, irmão. Temos erros? Temos. Deus se relaciona conosco com os nossos erros? Relaciona. Deus consegue lidar conosco com os nossos erros? Consegue. E é isso que Ele está nos ensinando. A lidar com as pessoas, com os erros, com os problemas, com os defeitos que as pessoas têm. Então, o meu relacionamento vertical, ele é demonstrado com o meu relacionamento horizontal. Se eu não tenho relacionamento horizontal, pessoa com pessoa, o meu relacionamento vertical é mentiroso. Amém? Amém, irmão?
E vou te falar em tudo. Em tudo. Na ceia, no batismo nas águas, no trabalhar cristão, quando eu trabalho no dia a dia, no labor do evangelho, de cuidar de pessoas, de evangelizar, de discipular, de orar, de estar junto, aqui fala no horizontal e no vertical. Pastor, mas eu gosto da igreja, eu não gosto das pessoas. Então você não gosta da igreja, a igreja é pessoas. Amém? Amém, irmão? Não, mas eu quero ser crente, eu não quero participar das organizações. Então você não quer ser crente. Louvado seja o nome de Jesus. A destruição do templo. Por que o templo foi destruído? Por causa das pessoas. Quando Deus permitiu que o templo de Salomão fosse destruído, Deus estava mostrando ou ensinando a Israel que o templo não era diferente das ações deles. O que acontecia muito no povo de Israel, irmão? Eles adoravam ao templo mais do que a Deus. Servia mais o templo do que a Deus. Prestava reverência mais ao templo do que a Deus. Na hora de obedecer mandamentos não podia, mas na hora de oferecer sacrifício estava lá todos, continuamente. Aí Deus permite destruir o templo por causa do pecado do povo. Deus tira, porque o povo estava adorando a Deus só de língua, mas o coração estava longe de Deus. Um dos fatores que você deve observar na sua vida, irmão, que é um fator que determina o seu crescimento espiritual, você pode ter certeza disso, determina o crescimento espiritual da sua família, é o fator de você vir para o templo, vir aqui, e você chegar aqui e adorar a Deus e não saber o que adorou, cantar e não saber o que cantou, ouvir a mensagem e não saber o que foi pregado. Uma participação totalmente ritualística e mecânica. Totalmente ritualística e mecânica. Isso é um fator que complica a sua vida e a minha vida espiritual. Eu preciso adorar com os lábios e o meu coração e a minha alma sentir e perceber o que eu estou fazendo naquele momento. Amém? A visão do novo templo. Deus mostra a Ezequiel como seria o novo templo, as câmaras, os locais separados, até porque as dependências do templo era para que os sacerdotes tinham que dormir ali, né? O sacerdote tinha que dormir no templo, e os levitas e os demais sacerdotes teriam que trabalhar ali, receber oferta, guardar oferta, cozinhar oferta, assar. Então tudo teria que ser feito ali, os pães eram feitos ali. Então as dependências do templo serviram para isso. Quando você lê o capítulo, você vai entender ele falando: eu entrei na câmara tal, e eu vi câmara tal, entrei ao Oriente, Ocidente. Ele vai olhando essas questões, era onde o templo seria construído. Falta alguns material do templo antigo, que ele não fala neles, até porque ele está falando de algo futuro. Há muito teólogo que diz que esse capítulo 40 ao 44 não é para a igreja. Você vai ouvir isso na internet, ou você vai ler isso em alguns livros. Isso aqui não é para a igreja, é algo escatológico para o futuro. Eu vou dizer uma verdade para você, irmão. Tudo que a Bíblia tem escrita, foi escrita para a nossa edificação. Tudo que a Bíblia, tudo que tem escrito, foi escrito na Bíblia, foi escrito para nós. Então todas as coisas que tem ali, está nos guiando, nos ensinando de alguma forma para o nosso viver hoje. Então, o templo, a visão do templo que ele teve. Um novo templo é vislumbrado. Ele
entrou no templo no primeiro mês, aonde aconteciam as festas. E ele percebeu que ali estava nascendo uma nova oportunidade para o povo de Israel. Eu sempre falo isso para pregador, irmão. Eu sempre, quando eu vou ensinar as pessoas o que é mensagem bíblica, eu sempre falo isso aqui, ó. Deus, na sua palavra, Ele nunca chamou atenção sem consolo. Ele nunca apresentou o problema e não deu solução. Porque tem muitos pregadores que chegam e apresentam o problema, mas não trazem a solução. Aí prega uma mensagem que não dá. Então, o texto lá vai dizer isso. Deus apresenta a Ezequiel por que o templo foi destruído, como seria reconstruído, e mostra Jerusalém e Israel sendo restaurado, um novo viver, uma nova vida, um novo tempo para eles. Que é a visão do vale de ossos secos que vocês viram lá, que Deus levanta um grande exército, reconstrói o povo de Israel. Ao mesmo tempo que o profeta condena o pecado e apresenta o pecado do povo, ele vem trazendo uma mensagem de esperança, de consolo, de alívio, e mostrando que há algo novo para o futuro de Israel. Irmãos, quando Deus te chama a atenção, ou quando Deus te exorta através da palavra, através de uma pregação, ou de um hino, que hoje é muito difícil ter hino que exorta, mas, ou de um hino, pode ter certeza que Ele está te mostrando que algo novo está por vir, né? Eu estou avisando que algo novo está por vir, e foi a questão de Israel. A lei do templo. A questão quando se fala a lei do templo, irmão, é porque não tem como existir isso aqui sem leis que regem isso aqui. Tem que ter leis que regem o templo, que trabalham o templo, que organiza o templo. E em Israel, o templo tinha leis do sacrifício, a forma de fazer o sacrifício, leis de adoração, a forma de adorar a Deus, a lei dos cantores por turnos, que tinha que ficar cantando o tempo todo, tinha a lei do sacerdote, que tinha que entrar uma vez por ano no lugar santo do santo, com a corda amarrada nos pés, com sino nas orlas dos seus vestidos, com sino nas mangas. Ele tinha que entrar uma vez por ano só lá, não podia entrar mais. Era uma lei, a lei que regia o sacrifício, o holocausto, a lei que regia então tinha toda uma organização e leis para ser observada. Não era só chegar lá, cortar o pescoço do animal, colocar em cima do altar e queimar. Não, tinha regras. Então, por que a lei? A lei colocava em ordem aquilo, a forma, o jeito que Deus queria. O que a lei veio fazer? Separar o jeito certo do jeito errado, o santo e o profano, o que serve a Deus e o que não serve a Deus. A lei veio para isso. A lei veio para organizar. A lei veio para colocar isso no local certo, no ponto certo. Pastor, mas por que a lei separa o santo do profano? Irmãos, as pessoas acostumam demais, ao longo do tempo, a acostumar com as coisas e começar a fazer de forma desleixada. O camarada, quando começa a cantar, ele ensaia um mês ensaiando o hino. Depois de 15 anos que ele está na igreja cantando, aí você chama ele para cantar, ele deixa para ensaiar no último minuto. Ele vai cantar à noite, ele ensaia de manhã. A lei no templo era o seguinte: o sacrifício é oferecido desse jeito, hoje, amanhã, depois. 100 anos, é da mesma forma, é oferecido o sacrifício, não muda. Vai oferecer um holocausto, vai, o animal não pode ter perna quebrada, não pode ter defeito, tem que ser o animal correto, não pode ser porco,
Não pode ser um animal, tem que ser o bode ou o carneiro, ou a vaca, o boi, não pode ser outro, não pode ter mancha. Era a regra. É hoje, 300 anos à frente, a mesma forma. A lei vem para isso, para organizar a forma que se serve a Deus. E separa. A mulher que tivesse tocado num cadáver não poderia oferecer sacrifício, nem participar da Páscoa. O homem que havia tocado num cadáver não podia. Então tinha regras, a maneira de trabalhar diante de Deus. O sacerdote tinha a maneira correta de cortar o animal, tinha a junta certa. Não era chegar lá e tacar o machado de qualquer forma. Ah, não vai queimar mesmo, né? Senta o machado aqui, corta de qualquer forma e põe lá. Mas não vai queimar tudo, vai. Então, pá, corta aqui, corta ali, põe lá. Não. Separa as peças, põe uma em frente da outra. O que ia para o sacerdote, o que ficava no templo, o que era queimado em cima do altar, a gordura, né? O que era consumido corretamente. Tinha a lei do holocausto, a lei do sacrifício para ser feito. Amém, irmão? Amém? Quando se faz algo para Deus, não é de qualquer forma. Está vendo como é que o ensino de ontem, o ensino daquele tempo serve para nós? Deus não aceita de qualquer forma. O ensino que foi escrito lá para o povo que estava no deserto, que passou, que foi para o templo de Salomão, serve para a igreja. Eu não posso oferecer a Deus de qualquer maneira. Eu não posso trabalhar para Deus de qualquer forma. Se fosse dessa forma, o sacerdote, não, tá bom. O sacerdote chegava no templo e fala, não, marra esse carneiro aí, que eu vou fazer o sacrifício lá dentro do lugar santo do santo. Já pegava o sacrifício aqui, derramando o sangue, e já entrava lá de qualquer forma, e já ia oferecer lá, e lá dentro mesmo ele já tirava o couro. Tinha uma regra, se fizesse isso, Deus matava na hora. Não oferecer fogo estranho. O templo não podia acender nenhum candelabro do templo com fogo fora do templo. Não. O fogo tinha que ser tirado do altar, do templo, para acender o candelabro. Hoje não, né? Hoje o camarada vai lá buscar o fogo que está na internet e traz para o púlpito e acha que Deus vai receber isso. O fogo não pode vir de fora do templo. O fogo tem que sair, pegar no altar para acender o candelabro. E Deus matou mais de 250 porque pegaram fogo estranho e trouxeram para diante de Deus. Eu falei, não recebo. Saiu fogo diante do Senhor de Datã e Abirão e consumiu eles. Por quê? Porque ofereceu de forma errada. São leis, são regras, são normas, são formas de servir a Deus. Amém, irmãos? Amém? Então, a lei separava o santo do profano. Sempre foi assim. Os serviços e culto no templo também deveria ser norteado pelo princípio da santidade. Não se serve de qualquer maneira. Não se apresenta de qualquer forma. Não se vai diante de Deus de qualquer maneira. Amém, irmão? Tópico 3. Avisos e ensino para a igreja. Romanos 15:4, meu filho, põe aí. Romanos 15:4. Vamos ler esse texto aí. Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi? Tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi? Para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos. Tudo que foi escrito para o nosso ensino. Para nos ensinar. 1 aos Coríntios 10:11. É só para ratificar para você
que o que eu vou falar agora é para a igreja, né? 10, 11. Ora, todas estas coisas lhes sobrevieram como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados aos fins dos séculos. Ou seja, são escritos para nós. Tudo que foi colocado, transferido para a palavra, foi transferido para nos ensinar a servir a Deus. Para nós que estamos chegando nessa última geração. Então, dentro dessa premissa dos ensinos para a nossa vida, o tópico 3 é aviso para a igreja. A primeira grande questão que eu quero que você entenda, irmão, eu quero aqui pegar nesse texto, é que aqui dentro, toda igreja é sacerdote. Toda igreja oferece sacrifício. O que Jesus veio fazer, irmão? Veio transformar a pessoa que era um mero assistente, passar a ser sacerdote, tendo o direito de ele oferecer sacrifício. Por isso, você é responsável pela forma de vida, pela forma que você trabalha e pela maneira que você se comporta diante do Todo-Poderoso, porque você é um sacerdote que oferece sacrifício. Aquela lei que foi escrita para o sacerdote, regras, serve para mim e para você, porque é você que jejua, é você que ora, é você que está lendo a palavra, é você que trabalha para o Senhor, é você que apresenta o seu louvor a Deus. Você é sacerdote. Você é sacerdote. E eu preciso entender que aqui dentro existe um sumo sacerdote. E o nome dele é Jesus Cristo, Filho de Deus. Então só existe um sumo sacerdote que pode entrar diante do Pai e interceder por nós. Os demais são sacerdotes que oferecem sacrifício todos os dias. E olhai a forma que você oferece esse sacrifício, porque ele terá consequência desastrosa. Coloca para mim, meu filho, Eclesiastes capítulo 5, verso 1. Eclesiastes 5:1, irmão. Lê lá para mim, irmão. Você veio oferecer sacrifício, não fica andarilhando o tempo todo. Isso serve para você e serve para a sua família. Eu já falei aqui que é conveniente que os pais ponham os filhos perto de você, para que os filhos aprendam como se comportar, irmãos, é criado perto de você. O Tiago e o Júnior só saíram de perto da Beta depois dos 12 anos. Mas tinha que sentar nas primeiras cadeiras. Eu não aceitava ele sentar atrás no culto. Ele sempre sentou do lado esquerdo, sempre sentou do lado esquerdo, e na primeira ou na segunda fileira. Estava agora longe da mãe, mais perto dos meus olhos. Por quê, irmãos? Porque se deve oferecer sacrifício a Deus e ensinar os filhos a forma de oferecer sacrifício. A forma de oferecer sacrifício. Aí o pai não ensina o filho fica bandoleiro dentro da igreja, não sabe se quieta, e depois quer que o filho cresça. Estamos tendo uma consequência gravíssima, irmão, na Assembleia de Deus. Que consequência é essa? A maioria dos filhos de crente não gosta de culto. Gosta de louvor, mas não gosta de culto. Quando na hora do culto, da palavra, eles... Aí na hora do louvor fica tudo bonitinho. Aí terminou o louvor. O culto ele é completo, ele é da hora que começa à hora que termina. Então, colocar perto e dizer, presta atenção, que essa é a regra, presta atenção. Para quê? Para não oferecer sacrifício de tolo. O que é sacrifício de tolo? Veio no templo, mas não ofereceu culto. Não fez culto. Fez de forma errada, Deus não recebeu. Fez de forma errada, irmão. Você já observou que os adolescentes da nossa igreja estão com a mania de sentar nas últimas cadeiras? E eles sentavam tudo aqui?
os líderes veio falar comigo. Falei, não, deixa os pais falar com eles, porque os pais estão vendo. É os pais que devem chegar e falar, ó, você senta lá na frente. Eu não quero você sentando atrás mais, olha, você senta lá na frente. Já que você não vai sentar perto de mim, porque filho passou de 12 anos tem vergonha do pai e da mãe, né? Passou de 12 anos, eles têm vergonha. Só vai lembrar que não tem vergonha depois dos 20. Aí apaixona de novo pelo pai e pela mãe. Mas até lá, eles terão 12 anos. Vamos andar comigo na rua aí, meu filho? Não vou nada. Aí o amiguinho passa, vamos na rua? Vamos. O que você faz, irmão? Já que não pode sentar perto de você, senta perto dos seus olhos. Porque não há necessidade de mim ter que chamar a atenção do seu filho aqui dentro, sendo que você está aqui. Não é isso? Não é isso, irmão? Põe perto dos seus olhos, para que não ofereça sacrifício de tolo. Então fale com ele, fale, meu filho, se você fizer isso, ofereça, quem é que anda aqui dentro? Diáconos que está tomando conta, os meninos da mídia, quem tira foto. Isso já é o serviço deles no templo. Está prestando um serviço. Por isso eles têm que andar. As pessoas veem o celular na mão, acham que eu estou entrando e conversando. Primeiro, eu não tenho Instagram aqui, nem Facebook. Eu uso o celular para comunicar com a secretária lá, com a minha esposa, que é a secretária, e ela comunica comigo através do celular, para mim não ter que levantar, ir lá, ou ela sai de lá e vir aqui, para não ficar. Quando eu saio daqui da cadeira, eu vou lá na mídia explicar para os meninos alguma coisa que está errado, que precisa ser mudado. Eu vou lá para ensinar eles. Agora, dificilmente eu não vou em banheiro de igreja, a não ser que não seja horário de culto, ou um culto longo, né? 3 horas, aí tem que ir. Beber água, eu chego no começo do culto, vou lá e tomo água, que é o limite. Para ficar o que, irmãos? A pior coisa que tem é você estar aqui, ó. O culto começou, está aquela benção, indo da harpa, maravilhoso. Alguém chega em você e a unção sai na hora. Saiu-se a glória do templo. Quase que você fala, volta pelo amor de Deus, a glória do templo, volta. Pastor, eu queria falar para o senhor que eu quero conversar com o senhor após o culto, viu? Mas não daria para falar depois do culto? Já que você vai conversar comigo depois do culto? O irmão que está do seu lado, né, irmão? Você está lá na glória, já na bênção, o irmão cutuca você e... Você viu fulano, como é que está? Misericórdia. Eu só cutuco o Hamilton. Cadê o Hamilton? Eu só cutuco o Hamilton ali. Eu falo, Hamilton, me dê paciência. Quando o negócio fica difícil, irmão. Pastor, só fica triste? Fica, irmão. Existem algumas coisas que me deixam triste, assim, na hora, se eu tiver... Eu estou aqui prestando atenção no culto. A pessoa pegou o microfone para cantar e... Eu não sei cantar não, irmão, mas eu vou cantar um hino aqui, né? Porque eu não sei cantar não, irmão, mas eu vou cantar. Então não vai cantar não, irmão. Desce do púlpito, você não sabe cantar, pelo amor de Deus. Você não sabe o que você vai fazer no culto. Eu não sei dar palavra não, mas me deram uma oportunidade. Eu nem queria. Mas aí as irmãs insistiu e eu vim aqui agora dar uma palavra. Não, peraí. Se você não queria, por que você subiu no púlpito, pelo amor de Deus? Vamos cantar um hino. Eu vou cantar um hino aqui. Já que eu não sei cantar, mas eu vou cantar um hino aqui. Rude cruz se erigiu. Acabou a graça. A unção que estava descendo foi-se a glória do templo. Eu estou dizendo para você, irmão, quem que é culpado disso? Quem está dirigindo o culto. Quem assumiu aqui, ó. É culpado, irmão. O culto não é de quem está fazendo ele aqui, quem pegou a oportunidade, não. É quem escolheu a oportunidade. É quem teve a oportunidade de organizar o sacrifício. Organizou o sacrifício? Organiza corretamente. 30 dias para fazer o sacrifício ser bem feito. Vai fazer para Deus? Faça bem feito no nome de Jesus. Amém, irmão?
Servir com reverência e piedade. Irmãos, quando eu vou servir a Deus, eu tenho que observar a forma, o respeito, a atenção, o temor. Eu vou servir a Deus, tem que ter isso aqui, irmão. Só para você ver, tudo envolve, irmão. A limpeza do templo, as cadeiras, o banheiro. A pessoa chega no banheiro, algum abençoado, aqui, que tem gente abençoada na igreja, né? O banheiro está mau cheiro tremendo. Quem é culpado? A pessoa que está dirigindo o culto. Por quê? Porque foi ele que organizou a limpeza do templo. Pastor, mas o que tem a ver isso? Eu não vou servir ao Senhor? Eu não vou servir, irmão? Faço correto, faço bem feito. Faço bem feito. Eu não já estou servindo? Faço bem feito, no nome de Jesus. Irmãos, tudo isso aqui é zelo. Aqui de primeiro tinha umas crianças que quebrava as coisas lá dentro no banheiro, destruía. No templo, tem pessoas que têm prazer em destruir as coisas do templo. Percebe o filho fazendo bagunça aqui dentro do templo e fica, tadinho, tanto que ele é engraçadinho, tanto que ele é bonitinho, olha. Teve uma pessoa que falou para mim, pastor, o meu filho não quer parar, quer ficar só andando dentro do templo. Você ensinou, irmão. A pessoa pega a criança, ensina ele a caminhar dentro do templo, né? Pega na mãozinha e fica ensinando. O dia que ele entra ali, ele já pensa na mente dele, ele é uma criança, um bebezinho, ele já pensa na mente dele, eu vou andar. Chegou aonde eu vou andar. Aí ele começa a chorar, a mãe e o pai acham ruim, começou a chorar. Mas quem ensinou errado? O pai e a mãe. Eu tenho que servir a Deus e prestar atenção no que estou fazendo. O cuidado, o respeito com aquilo, o temor. Eu criei os meus filhos de uma forma o seguinte, irmão. Pegou o instrumento, oferecer a Deus, ofereceu. Faça com que esse instrumento sirva a Deus. Não vai pegar ele e cantar uma música do mundo nele não, porque você vai cometer um erro gravíssimo. Ah, pastor, o instrumento agora ficou santo. Não, é respeito, temor de Deus. Eu preciso ter temor de Deus e saber que quando eu cheguei aqui é casa de... Tem que ter reverência, irmão. Abre a Bíblia aí em Hebreus 12, 28. Pois, por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Sirvamos a Deus agradavelmente. Quem já leu Romanos 12, 1? Apresentei os vossos corpos em sacrifício. Coloque aí, meu filho. Romanos 12, 1. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em santo e... Irmãos, põe na cabeça, o culto que você oferece tem que ser santo e agradável a Deus. Se eu ofereço um culto de qualquer forma, Deus não recebe ele. Aí eu venho aqui e saio daqui da maneira que eu entrei e ponho culpa no pregador. Ah, não, fui lá para ouvir uma palavra boa, o pregador não pregou e o culto não foi bom. Não foi que a mensagem foi ruim, não, a mensagem foi 10. O problema foi o seu culto que não foi santo e nem agradável a Deus. O seu culto que não foi um culto oferecido com respeito, com temor a Deus. Não se apresentou diante de Deus com respeito diante do Senhor. Porque o culto precisa ser assim. Então, se eu vou oferecer, tem regras. No Velho Testamento tinha regras. No Novo Testamento tem regras. E eu preciso trabalhar estas regras, irmão. Na minha família,
dos meus filhos. Eu tenho que oferecer a Deus, como sacerdote que agora sou, o melhor culto que eu possa oferecer em nome de Jesus. Amém, irmão? Amém? Seja quem for dirigir, ou seja quem está lá na última poltrona da igreja, cada um individual o seu culto. Não culpe o pregador, não culpe o cantor, não culpe a pessoa não, culpe você mesmo. Ao sair daqui, o culto não foi bom, fala, rapaz, hoje o meu culto não foi bom. Esse negócio de ficar guiando-se pela vida do outro. Não, o pregador não pregou nada, por isso o meu culto não prestou. Não, o seu culto não prestou. O pregador orou, jejuou, consagrou, apresentou a palavra. E o seu culto, mal dirigido, mal formado, mal organizado, não foi santo, não foi agradável. Então o seu culto não foi bom. Mas se você olhar outras pessoas na igreja, você vai enxergar isso, que o culto foi maravilhoso. Amém? Então, isso é reverência. Culto. O culto começa na hora que você acorda, irmão. Você acordou, começou o seu culto. Porque a Bíblia diz: virão tempos que o verdadeiro adorador adorarão o Pai em espírito e em todos os lugares. Não é isso que a Bíblia diz? Adorarão o Pai em espírito e em verdade em todos os lugares. Você acordou pela manhã, começou o seu culto, né? Começou o seu culto. Então, começa oferecendo o seu culto. O clímax do culto é a hora que você vem aqui à noite, culto coletivo. Mas o seu culto continua aqui. E você está oferecendo o melhor que você sabe para Deus. Amém, irmão? Não é hora de eu olhar o WhatsApp, não é hora de eu estar olhando o Facebook, não é hora de eu estar olhando o Instagram, não é hora de eu estar olhando o Snapchat, não é hora de eu estar cultuando a Deus, adorando ao Senhor, porque eu estou no culto.